A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2023 e agora nós vamos falar sobre pecado. Isso mesmo, o pecado ele é fundamental porque nós temos que apresentar a situação da humanidade. Nós temos que falar de pecado não é porque a gente ama o pecado ou porque o pecado é muito importante, nada disso. É que nós temos que apresentar a situação que o ser humano se encontra para depois apresentar o Evangelho, porque o Evangelho é a solução para o pecado, o Evangelho é a transformação de vida, o Evangelho é mudança para algo melhor, para algo que nos leva a nos aproximar de Deus. O pecado nos afasta de Deus, o Evangelho nos leva de volta para Deus. O verdadeiro evangelho apresenta a situação do homem e apresenta a solução. Ou seja, você precisa se converter e crer em Cristo como Salvador. Se a igreja não pregar mais sobre o pecado e não falar mais de pecado, vai acontecer como tem acontecido por aí, de vários falsos evangelhos sendo pregados em que simplesmente fala do bem-estar social, que fala do emocional, que apresenta o ser humano como muito importante, até mesmo como mais importante do que o próprio Deus. É o que tem acontecido por aí em muitas igrejas, porque não falam mais de pecado, não apresentam mais essa situação deplorável que nós nos encontramos. Então a gente precisa sim estudar a martiologia, ou seja, a doutrina do pecado. Temos que falar desse tema e nesta lição nós vamos apresentar aqui essa doutrina do pecado no tópico 1. O tópico 2 nós vamos falar de algumas teologias que deturpam essa doutrina do pecado e no tópico 3 nós vamos falar das consequências da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então nós temos aqui uma lição completa que tem muitos temas a serem explorados, temas altamente relevantes e muito importantes para nós apresentarmos na igreja e aplicar na nossa vida. Então, convido você a assistir essa aula até o final, aqui eu vou seguir a sequência da revista, passando por cada tópico e subtópico, para que todos possam compreender aqui esta lição por completo. Antes de iniciar aqui a lição, eu quero só passar aqui dois avisos bem rapidinho, que o primeiro é sobre o dia da postagem do vídeo. Algumas pessoas cobraram aí no comentário a postagem do vídeo com antecedência. A gente sempre posta com antecedência. Esse vídeo ele é postado sempre na segunda-feira. Às vezes, quando tem algum imprevisto, é postado na terça-feira, que foi o caso desta lição número 2. Este vídeo está sendo postado na terça-feira com um dia de atraso, mas ainda continua com bastante antecedência. Não se preocupe em relação a isso. E o que aconteceu nesta semana foi o nascimento do meu filho. Já havia comentado com os irmãos em vídeos anteriores que minha esposa estava grávida, a Julie. Você vê aí na imagem, né? Se você estiver assistindo pelo vídeo, está vendo aí a imagem da Julie segurando o nosso bebê, o Anthony. E ela programou tudo, né, para que o bebê nascesse no dia 1º de julho, no sábado, né? Nós programamos aqui, marcamos a cesariana, deixou tudo certo. Mas quando foi na terça-feira, dia 27 de junho, ele resolveu nascer. Nasceu com parto normal, totalmente fora do planejado, pegou de surpresa a gente, pegou de surpresa o médico também, e, enfim, a gente faz o planejamento, mas é tudo no tempo de Deus, da maneira que Deus quer. Graças a Deus deu tudo certo, o Anthony está aí com saúde, a Julie também teve uma boa recuperação, então está tudo bem, graças a Deus, e nós estamos nos adaptando a esta nova realidade. Passei algumas noites aí já sem dormir, ele resolveu ficar dormindo durante o dia e ficar acordado à noite. Então, durante o dia ele mama a cada 3 horas e à noite ele mama a cada 1 hora. Então, nós estamos aqui nessa nova rotina, mas está dando certo. Graças a Deus, estou conseguindo tirar um tempinho para estudar, preparar as aulas da EBD e manter esse conteúdo. Graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda aqui no EBD em Foco. Só avançando aqui rapidinho, essa é a equipe que tem me ajudado. Todos aqui têm feito um trabalho extraordinário do EBD em Foco para manter aqui o conteúdo em dias, o suporte no WhatsApp, o Hugo que sempre atende no WhatsApp, a Társila também, o Victor agora está tomando de conta do vídeo de destaque, passei essa responsabilidade para ele, o Antônio Vitor que produz o subsídio em PDF, o Melquisedeque que grava
aí o conteúdo de jovens. Então, assim, a gente tem aqui uma equipe maravilhosa e a Ingrid, né, que trabalha na parte dos slides. Então, assim, toda essa equipe aqui tem trabalhado para manter esse projeto funcionando mesmo diante dos imprevistos. Como eu falei aqui do nascimento do meu filho, o EBD em Foco não parou, porque não depende só de mim, mas depende dessa equipe maravilhosa aqui. Então, peço oração por cada um desses irmãos e irmãs que estou apresentando aqui, que faz parte da equipe do EBD em Foco. Então, isso tudo é para garantir esse slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, bem pronto para ser usado. Você já baixa o slide e usa na igreja. Você que assiste a aula aqui, é o mesmo slide que eu apresento aqui, é o que você vai ter na sua igreja. O slide pronto, você tem mais tempo para estudar, né? E a assinatura dá direito a conteúdo de adultos, jovens, no caso slides de adultos e jovens, e vários bônus, como slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Então acesse o nosso site, ebdenfoco.com, ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, e nós damos suporte de manhã, de tarde, de noite, aqui no nosso WhatsApp, final de semana, feriado. Então você, sempre que precisar, pode entrar em contato conosco. Bem, vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa aula. O texto áureo diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que para muitos é a mais complexa de Paulo, é a mais difícil de interpretar. E realmente, Paulo apresenta ali o evangelho de uma maneira muito extraordinária. Ele vai no cerne do evangelho, ele vai no fundo, lá mesmo, ele cava mesmo no mais fundo possível. Então essa carta é algo extraordinário, tem que ser estudada com cuidado, com zelo, com oração. E essa passagem escolhida aqui pelo escritor da revista é algo também que resume bastante, né, o que a gente crê do evangelho. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, ou seja, não é por obras, ninguém vai ser salvo por obras, porque a lei ela apresenta o pecado. Tem gente que pensa que o pecado só existe porque existiu a lei. Não, não. O pecado, ele sempre foi pecado, mesmo antes da lei ser apresentada. Porque a lei de Deus universal, a lei de Deus suprema, ela sempre existiu. Ela se revelou para a humanidade de maneiras diferentes em cada dispensação. Por exemplo, Moisés recebeu uma lei que falava que mentir era pecado. E antes da lei de Moisés, mentir também era pecado, mesmo que essa lei não tivesse sido apresentada ainda. A lei de Deus universal, ela sempre existiu. Então, assim, o conhecimento do pecado veio pela lei, porém, o pecado já existia. Ele já existia, sempre existiu devido à queda, sempre existiu nesse sentido. Por causa da queda, o pecado passou a existir. E a lei apresentou o pecado, mas ela não apresenta a solução é Cristo. Verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então, o pecador, ele pode alcançar salvação somente em Cristo Jesus. Vamos avançar aqui, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20. Esta passagem aqui, Paulo apresenta a situação da humanidade. Quando nós lemos Romanos 3, de 9 a 20, ao finalizar a conclusão, que todo mundo chega à mesma conclusão que Paulo chega. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como o ser humano que praticou tudo isso aqui, que Paulo vai falando aqui, todos se extraviaram e juntamente fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, ou seja, não há um justo sequer. No final das contas, todos estão condenados. Então, essa é a situação da humanidade. Todos estão condenados por causa do pecado. A condenação vem por causa do pecado, por causa das nossas falhas, dos nossos erros, do pecado que está intrínseco na nossa vida. E nós nascemos com essa natureza pecaminosa e precisamos de redenção. E esta redenção vem em Cristo Jesus. Vamos para a introdução aqui da revista, que diz assim: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Ou seja, Adão e Eva pecaram, caíram e toda a humanidade caiu junto. Ou seja, todos nós
nascemos com essa natureza pecaminosa. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Ou seja, somente por meio do sacrifício de Cristo é que nós conseguimos nos libertar da escravidão do pecado, da condenação do pecado e sermos livres do pecado para sempre, mas somente crendo em Jesus como Salvador. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Então, assim, muitas teologias vêm ignorando o pecado, modificando essa doutrina, deixando ela de lado. E o resultado disso é que o evangelho pregado por quem crê nessas doutrinas não é um evangelho transformador de vidas, não é o evangelho que salva. Por quê? Se você diz que não existe pecado ou relativiza o pecado, o evangelho vai resolver qual o problema? Então não faz sentido negar a doutrina do pecado. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Tópico 1, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Vamos lá. 1.1, definição de pecado. Entre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego, amártia, que possui conotação de erro moral. Então, a martiologia é a doutrina do pecado, ou seja, é o estudo do pecado, do amártia. Então, assim, nós temos essas duas palavras que são usadas com mais frequência na Bíblia para se referir ao pecado, para se referir a essa conduta errada, esse erro moral, a esse desvio da vontade de Deus para a nossa vida. Tem outras palavras que também são usadas, mas essas duas são as principais. Então, a palavra pecado do hebraico, ela tem também o significado de errar o alvo. Inclusive, ela é usada na Bíblia em várias vezes como errar o alvo, errar uma flecha que é lançada e ali tem um erro. Então, o pecado é nesse sentido, você erra aquilo que Deus planejou para a sua vida. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4, qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, o pecado é transgredir a lei de Deus. E essa lei de Deus não é a lei dos 10 mandamentos lá de Moisés, é a lei universal de Deus. É a lei de Deus superior, que se revela de maneiras diferentes em cada dispensação. Como nós somos dispensacionalistas, pelo menos eu sou, a Assembleia de Deus oficialmente também é dispensacionalista, eu acredito que a boa parte que está me ouvindo aqui também é, mesmo que não entenda direito o que é o dispensacionalismo, a gente acredita que Deus se manifestou de maneira diferente em cada dispensação. Então Deus se apresentou para Adão e Eva de uma forma, se apresentou para Abraão de outra forma, para Noé, um pouco antes de Abraão também de uma outra maneira. Então, cada época Deus se apresenta de uma forma diferente, de uma maneira diferente, e a lei de Deus é apresentada de uma maneira diferente. Então, a lei de Deus no Antigo Testamento, ali na época de Moisés, foi apresentada na forma da lei dos 10 mandamentos, todos aqueles preceitos ali da lei do Antigo Testamento. Quando veio Cristo, essa mesma lei, ela se manifesta de uma forma diferente, ou seja, através do Evangelho. E o pecado é quebrar essa lei de Deus, essa lei universal de Deus. Quando você quebra essa lei, você erra o alvo, você pratica iniquidade. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra. Então, quando a pessoa, de maneira deliberada, resolve desobedecer aquilo que Deus planejou, então você acerta o alvo errado, você pecou contra Deus. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. 1 João, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a gente tem aqui uma passagem que fala de trevas e de luz. Ou seja, se nós temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja,
Se eu digo que tenho comunhão com Deus e vivo na prática do pecado, eu estou mentindo. Mas se eu ando na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. O que realmente garante que você está na luz é quando você tem comunhão, quando você ama o próximo, quando você se preocupa com o próximo. Isso sim significa andar na luz. Então o pecado ele tem uma relação muito grande, muito forte com o relacionamento que nós temos com Deus e o relacionamento que nós temos com o próximo. Se o seu relacionamento com o próximo não estiver bem, você está vivendo em pecado. E continuando aqui, o pecado também reflete na nossa vida quando nós omitimos em fazer o bem. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se eu sei o que fazer e eu não faço, eu estou pecando, porque eu sei o certo e eu não faço aquilo que é certo. A gente tem aqui a imagem fazendo uma alusão à parábola do samaritano, que tem dois ali que passam e não ajudam, né? No caso, o sacerdote, o levita, não ajuda aquele homem, sabe que tem que fazer o bem, mas ignora, então está pecando. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Então, assim, o homem não regenerado, ele vive na prática do pecado, é um pecador. E Deus olha para ele e vê ali um pecador e que merece ser condenado por causa dos seus pecados. Quando a pessoa nasce de novo, se torna uma nova criatura, Deus olha para esse pecador através da lente de Cristo. Não por mérito próprio da pessoa, mas pelos méritos de Cristo, a pessoa é considerada o quê? Uma nova criatura. Eu e você somos uma nova criatura porque cremos em Cristo e por meio de Cristo nós alcançamos essa reconciliação com Deus. 1.2. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado perfeito e dotado de livre-arbítrio. Então aqui a gente tem o estágio inicial do ser humano. Deus cria Adão e Eva, coloca eles ali no jardim, em um estado perfeito, vivendo uma perfeição completa, e eles têm livre-arbítrio. Aqui calvinistas e arminianos concordam plenamente que Adão e Eva, antes da queda, eles eram livres para escolher o que eles quisessem. Então eles tinham essa liberdade. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Então a gente tem aqui a escolha realizada por Adão e Eva. Eles resolveram desobedecer, pecaram contra Deus e toda a humanidade, ou seja, todos que nasceram deles, depois herdaram essa natureza pecaminosa. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, como está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então, por meio de um homem entrou o pecado, por meio desse homem entrou a morte, e como todos nós morremos, significa que todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado, como está no Salmo 51, 5. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista aqui diz isso porque ele está falando que ele nasce com essa natureza pecaminosa. Ele já nasceu um pecador. Todos nascem pecadores. Não tem para onde correr. A natureza pecaminosa ela faz parte do nosso ser. Então nós nascemos com essa natureza pecaminosa e durante a nossa vida nós provamos isso pecando contra Deus o tempo todo. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Então não é que a pessoa nasce boazinha e a partir do mau exemplo, do mau comportamento das outras pessoas, ela vai aprendendo a pecar. Não é isso. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa e pecamos desde criancinha. Nós erramos, nós falhamos. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes na questão da salvação das crianças, mas é meio que um consenso entre os teólogos de que as crianças elas são eleitas. Automaticamente, Cristo já morreu por todas elas e elas são salvas só a partir de uma certa idade, que atinge uma consciência do erro, do pecado.
Aí ela se torna responsável pelos seus próprios atos, mas ninguém sabe definir com detalhes sobre isso. O que eu quero apresentar aqui é justamente essa ideia de que mesmo uma criancinha já tem dentro de si, de forma inerente, esta natureza pecaminosa e já pratica vários pecados. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, depois que Paulo faz toda aquela lista de pecados que a humanidade pratica, que ninguém faz o bem, que não há nenhum justo sequer, ele apresenta tudo. A conclusão dele é essa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém bonzinho, não existe ninguém bonzinho. Todos são pecadores. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Romanos 3:24, que é o próximo versículo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo apresenta a situação da humanidade, falando ali os pecados que as pessoas cometem. Ele chega à conclusão de que todos esses pecados nos afastam de Deus, e depois ele apresenta o evangelho, sendo justificados gratuitamente, ou seja, a graça de Deus é o favor imerecido que nós recebemos, porque o que de fato nós merecemos é a condenação. É isso que nós merecemos, ser condenados. É por isso que eu acredito que aquela pessoa que nunca ouviu o evangelho, ela vai ser condenada. Tem gente que discorda disso, não, porque a pessoa não teve oportunidade de ouvir o evangelho e tudo mais. Só que assim, a pessoa nunca ouviu o evangelho, só que ela é pecadora, entende? Então, se ela é pecadora, o que ela merece é a condenação. Deus não está sendo injusto ao condenar uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, porque o evangelho, ele é a graça de Deus na nossa vida. Então, se você teve a oportunidade de ouvir, você crer nesse evangelho, simplesmente louve a Deus, porque de alguma forma ele te escolheu, mesmo que você não creia na doutrina da eleição, de alguma forma, Deus fez com que o evangelho chegasse até você. E você ouviu e passou a crer. Algumas pessoas que dizem por aí que quem nunca ouviu o evangelho, talvez Deus tenha uma outra forma de salvar e tudo mais, aí se vê lá com Deus, tá? Você conversa com Deus e pergunta para ele qual é essa outra forma de salvar. Porque, de acordo com as Escrituras, a única forma de salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. A pessoa precisa ouvir o evangelho e crer no evangelho para ser liberto dessa condenação do pecado. Tópico 1.3, corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, nós vivemos em um estado de corrupção mental, moral e espiritual. Somos inclinados ao erro e sempre vamos fazer o mal. É isso, sempre vamos praticar o pecado. Por isso que na lição anterior, nós falamos do espírito da Babilônia, que rege esse mundo, porque o espírito da Babilônia vai praticar todo tipo de pecado, todo tipo de erro de inclinação. É por isso que a cultura é manchada pelo pecado, é por isso que a política é manchada pelo pecado, todas as ideologias humanas são manchadas pelo pecado, porque tudo isso que eu citei aqui foi desenvolvido pelo próprio ser humano, que é pecador, é um pecador inerente. É por isso que dentro da igreja, muitas vezes tem problema, tem picuinha, tem briga, tem vários tipos de problema dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja tem pessoas que não são convertidas. E a igreja é feita de pessoas, então ali também tem pecado. Infelizmente, dentro da igreja também tem pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Então, assim, o pecado corrompe todas as áreas da nossa vida. É por isso que nós usamos o termo depravação total. Significa que o ser humano, na sua integridade, foi corrompido. Não tem nenhuma área da nossa vida que não tenha sido corrompida pelo pecado. E é por isso que nós precisamos de Cristo. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Romanos 8, versículos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem está na carne, quem vive na prática do pecado, não pode agradar a Deus. Ou seja, não pode nem sequer ter a iniciativa de crer no Evangelho, estando na carne. É claro que aqui vai entrar um debate, o pessoal começa a debater, tem o debate entre calvinistas e arminianos, né? Mas, assim, só para deixar bem claro, existe um debate até mesmo dentro do próprio arminianismo com relação a isso, mas é meio que um consenso, aqui que o escritor da revista colocou, entre os arminianos, que o ser humano pecador, sozinho, ele não tem a capacidade de se chegar a Deus. Isso vem através da graça preveniente, que é uma graça que permite que o ser humano entenda o Evangelho e creia, mas no seu estado natural de pecador, jamais ele vai ter essa capacidade. É necessário o toque do Espírito Santo. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então isso aqui é consenso entre os arminianos, que é necessário que haja o toque do Espírito, que é necessário que o Espírito Santo trabalhe no coração do homem para que ele possa entender o Evangelho e crer ou não crer. A principal diferença aqui entre arminiano e calvinista é que para os calvinistas, uma vez que a pessoa é tocada, ela vai crer. Uma vez que a pessoa é convencida do pecado, ela vai realmente mudar de vida, ela vai se converter. Para o arminiano, a pessoa pode decidir se vai ou não. Ela vai decidir, ela vai ouvir o Evangelho, vai ser tocado e ela decide se quer ou não. Para a visão calvinista, a pessoa vai crer com certeza absoluta, não porque ela é forçada a crer, mas porque o Evangelho é muito bom e ao ser tocada ela consegue enxergar essa verdade. Porém, na visão calvinista, nem todo mundo é tocado. Deus toca em alguns e não em outros. Por isso que entra a doutrina da eleição. Não quero entrar em detalhes aqui, porque o objetivo não é levar para esse debate. Eu quero que você entenda o seguinte, que o ser humano, no seu estado original, pecador, ele jamais vai conseguir responder de forma positiva ao Evangelho. É necessário que o Espírito Santo toque no coração e apresente ali o Evangelho para que essa pessoa realmente possa enxergar a verdade do Evangelho. Na verdade, assim, a pessoa ouve o Evangelho, o Espírito Santo toca, a pessoa enxerga a verdade e ela decide se quer ou não aceitar a Cristo como Salvador. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui a gente entende que a salvação ela vem a partir do momento que o ser humano é tocado e essa graça de Deus que permite a gente crer, na visão da teologia arminiana, da Assembleia de Deus, é chamado de graça preveniente. É a graça de Deus que permite o ser humano a ter a capacidade de crer ou não no Evangelho. Então, que isso fique bem claro, tá? Porque assim, existe livre-arbítrio? Existe. Então, assim, a gente vai considerar aqui que existe sim o livre-arbítrio, não vou entrar em debate se existe ou não, vou considerar que existe o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado através da graça preveniente. Somente por meio da graça o homem recebe a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Então, a salvação só vem por meio da graça de Deus, que é o favor imerecido. O que é a graça? É a ação sobrenatural de Deus de tocar no ser humano pecador e mostrar para ele o Evangelho. Então, quando Deus toma essa iniciativa, mesmo sem nós merecermos, isso é chamado de graça. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada, como está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, assim, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, foi Deus que deu isso para nós. Aqui eu entendo que é a fé. Até mesmo a fé foi um dom dado por Deus para que nós tivéssemos a capacidade de crer. Não vem de obras, ou seja, não é do meu esforço próprio,
para que ninguém bata no peito e fale, eu me esforcei para ser salvo. Ninguém vai poder falar isso, porque o mérito é 100% de Cristo Jesus. Vamos lá, tópico 2, as teologias modernas. No tópico 1, nós apresentamos a doutrina do pecado. Agora, no tópico 2, nós vamos falar de algumas deturpações aqui dessa doutrina. Eu achei aqui nesse tópico que o escritor da revista não se aprofundou muito naquilo que é de mais moderno, porque eu acredito assim que a teologia liberal, que ele toca aqui no assunto, que ele fala dela, foi algo muito forte no passado e hoje talvez não seja um problema tão sério no Brasil. No Brasil, talvez não seja um problema tão sério, talvez nos Estados Unidos, quem sabe na Europa principalmente. A teologia liberal tem sido um problema. Você vai entender o que é essa teologia liberal, mas resumindo, é aquela teologia que nega os milagres, que nega muita coisa das escrituras. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Eu acho que o escritor da revista poderia ter falado um pouco dessas novas igrejas que têm surgido, que não fala de pecado, que fala que Jesus é bom, que Jesus é 10, que basta ele estar na igreja, que basta ele participar, não fala de arrependimento, não fala de mudança de vida. Então, esse tipo de evangelho que tem crescido muito no Brasil e que a gente precisa estar atento. Eu acho que faltou isso na revista. Só uma pequena reflexão aqui sobre o conteúdo, né? Mas assim, se você quiser na sua classe acrescentar isso, eu acho que vale a pena, é muito bom. Vamos lá, 2.1, Teologia do Pecado Social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, na Colômbia, em 68, e Puebla, em 79, no México. Esses concílios católicos eles surgiram a partir de um contexto em que a humanidade começou a debater a questão da opressão, a questão da pobreza, apresentando ali a pobreza como resultado de uma opressão dos mais ricos, principalmente nessa década aqui de 60, 70, foi logo após a Segunda Guerra Mundial, em que as últimas colônias foram se tornando independentes. Só para a gente entender melhor, as colônias são os países, as regiões que foram dominadas por outros países. No caso, os europeus dominaram aqui no Brasil, por exemplo. Então, o Brasil era colônia de Portugal. Toda a América Latina era colônia de algum país europeu. Então, esse processo de colonização, ele envolveu muita exploração da mão de obra escrava. Os povos originários foram assassinados, no caso os índios aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Os africanos foram escravizados. Então, toda essa exploração levou ao enriquecimento de alguns países, como os países da Europa, e levou ao empobrecimento dos países da África, da América, enfim, alguns países da Ásia, justamente por causa dessa exploração. Então, esse debate foi levantado sobre essa questão da exploração, da pobreza, desigualdade social, e a Igreja Católica começou a contextualizar a sua teologia, aplicando num contexto específico da América Latina. Então, esses concílios, essas reuniões aconteceram na América Latina, e a partir daqui desenvolveu-se uma teologia muito específica que fala dessa questão da opressão, da pobreza, e surgiu a ideia do pecado social. É claro que isso aqui não foi abraçado pela Igreja Católica, porque dentro da própria Igreja Católica já houve vários debates. Logo no início, eles investiram bastante nisso, depois houve algumas críticas, porque eles meio que foi perdendo o controle, né? Então, assim, surgiu esse movimento, só que não há consenso, tá? Então, fique bem claro, não há um consenso, mas quem defende essa tese vai ligar a questão do pecado simplesmente à situação social da pessoa, a questão da exploração. Então, essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Então, essas estruturas opressoras que existiram no passado, no formato de colônias, da colonização, elas continuaram existindo depois. Os países de primeiro mundo continuaram oprimindo os países de terceiro mundo. E, claro, dentro desse contexto, desses países de terceiro mundo, surgiu também muitas pessoas que praticaram vários tipos de injustiça social, aumentando mais a desigualdade. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós somos o último país a acabar com a escravidão. Após o fim da escravidão,
os povos escravizados, né, todos os negros escravizados, eles foram jogados à margem da sociedade, não tiveram nenhum apoio do Estado, de ninguém, e pessoas foram trazidas da Europa para substituir os negros aqui no Brasil, e assim, isso gerou um problema que foi só aumentando cada vez mais e aumentando a desigualdade e tudo mais, e a pobreza. Então, assim, a gente tem uma situação hoje que é fruto de todo um processo histórico. Vem todo um processo desenvolvido no decorrer da história e ninguém tem feito nada por isso. E o questionamento da Igreja Católica nessa época é: como que a Igreja vai lidar com essa situação? Como que a Igreja vai lidar com situações em que as pessoas mais pobres e oprimidas resolvem fazer uma revolução e ter algo diferente? Porque foi justamente nessa época aqui que aconteceu a Revolução Cubana, por exemplo. A Revolução Cubana já foi uma revolução de libertação da opressão dos Estados Unidos, que depois se desencadeou em uma revolução socialista. Não somente a Revolução Cubana, mas outras revoluções na América Latina também tinha relação com a libertação do imperialismo e tudo mais, e todo esse conflito, tudo isso, a igreja se envolve de alguma maneira. Qual vai ser a posição da igreja? Ela vai ser contra ou a favor de uma revolução? A igreja vai lutar contra as injustiças sociais ou não? Então, esses questionamentos deram origem a várias teologias, algumas mais corretas, outras mais erradas. Corretas baseadas nas escrituras, né? Estou colocando assim, de acordo com o que a gente crê nas escrituras, e outras mais erradas que vão se distanciando das escrituras. Então, dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Ou seja, o pecado não é mais um estado do ser humano, tem a ver com as questões sociais. Então, o pecado tem a ver com a opressão. Então, quando o mundo for livre da opressão, aí não tem mais pecado. Então, isso é muito problemático. A gente tem sim que se preocupar com as questões sociais, com a pobreza. A igreja tem que se posicionar diante de tudo isso que tem acontecido no mundo, questão da desigualdade social, tem que propor ideias e tudo mais, tem que participar ativamente dessa transformação na sociedade. Porém, a gente não pode negar que o ser humano é pecador por natureza. A gente não pode negar esse aspecto. No caso aqui dessa teologia, o pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Então, a redenção nesse tipo de teologia vem através de eliminar todo tipo de desigualdade social, acabar com as classes sociais e deixar todo mundo ali num estilo de vida, né, meio que igualitário, aquela coisa toda. Alguns desses pensamentos tendem para o socialismo, outros nem tanto. Essas teologias, algumas delas têm relação, outras não, com o socialismo. Então é bem complexo isso, a gente às vezes tenta resumir, um monte de socialista e tal, quer ser teólogo, mas não é tão simples assim. Tá? O que eu quero entrar aqui na questão toda é que, ao entrar por esse lado, a gente nega o pecado nesse nível moral. Então, uma sociedade em que tem todo tipo de prática pecaminosa relacionada à questão sexual, bebidas, vícios e tudo mais, mas deixou de ser uma sociedade opressora no sentido mais econômico e social, aí está tudo bem. Então isso é muito problemático, a gente tem que entender que o ser humano é responsável pelos seus atos diante de Deus, aí o pecado é algo moral e tem a ver com o relacionamento individual do próprio indivíduo com o seu Criador. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Ou seja, olha para os sintomas do pecado, porque quando nós olhamos para todos os problemas que acontecem na humanidade, todos esses problemas são sintomas. A raiz desses problemas é o pecado. Então, o pecado é que tem nos levado a tanta desigualdade, tanta pobreza, tanto problema nessa sociedade que nós vivemos. Então, a partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Então, não basta resolver os problemas de ordem social que resolver o problema do pecado. Não, não é assim. Nós somos a favor de uma luta contra as opressões, nós somos a favor de ajudar os necessitados, de fazer uma mudança na sociedade, mas nós não acreditamos que isso vai resolver o problema do pecado.
Nós não acreditamos que isso vai ser alcançado por completo, porque o pecado, ele sempre vai levar a humanidade de mal a pior. Então nós temos que entender que o pecado é de ordem espiritual, faz parte da natureza humana e só é resolvido através da fé em Cristo Jesus, por meio do sacrifício do nosso Salvador. Tópico 2.2, Teologia da Libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Então a gente tem aqui dois grandes teólogos intelectuais que a gente pode discordar, pode rebater, mas devem ser respeitados. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, a teologia da libertação não é algo único. Tem várias teologias da libertação. Então elas, né, são múltiplas. Então não existe assim uma igreja da teologia da libertação. A gente tem aqui um consenso, batemos o martelo da teologia da libertação. Não, não. São vários debates realizados nessa questão aí. Essa teologia visa libertar as pessoas oprimidas, né, de uma sociedade opressora. É muito parecido com o que a gente falou no tópico anterior, tá? Muito parecido mesmo. Então a ideia é a mesma. A ideia aqui é apresentar para um povo que foi oprimido por muito tempo, no caso o povo latino-americano, porque é uma teologia que nasceu na América Latina, que foi colonizada pelos europeus, explorada, tirada a riqueza, isso gera pobreza até hoje. Então, assim, é nesse contexto que surge essa teologia, uma teologia com a linguagem para o povo da América Latina, para o povo brasileiro. Essa linguagem que fala com a gente, né, é uma linguagem que leva em consideração o nosso contexto, que muitas vezes foi ignorado pela teologia tradicional. A teologia tradicional, a teologia da Assembleia de Deus, por exemplo, né, é muitas vezes importada dos Estados Unidos. A gente traz dos Estados Unidos, a gente traz da Europa muita coisa. Muitos livros publicados pela CPAD são traduções de livros de outros países, escritores de outros países, que não conhecem a nossa realidade. E realmente é complicado isso. Então, assim, a teologia da libertação, ela vem apresentar algo para a realidade da América Latina. E a relação dela com o marxismo é meio controverso, porque realmente eles usam o método marxista de análise da sociedade, mas não necessariamente é uma teologia marxista. Tá? A gente tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido aí, mas é porque trata dessa questão da libertação do pobre, do oprimido, acabar com as estruturas opressoras da sociedade. Então, Karl Marx vem com essa proposta, né, de acabar com a burguesia, porque na visão dele, a burguesia estava explorando o proletariado, que é o povo. Então, um dono de fábrica, por exemplo, ele fica muito, muito, muito rico, bilionário, porque tem pessoas trabalhando para ele. Então, essas pessoas trabalhando, produzindo riqueza, a maior parte dessa riqueza fica para uma única pessoa, enquanto a grande maioria que está trabalhando está sofrendo ali na pobreza e na miséria. Então, a ideia de Karl Marx era acabar com essa burguesia, fazer com que os meios de produção fossem socializados. Então, tendo os meios de produção socializados, nós não teríamos mais desigualdade social, de tal forma que todo mundo que produzisse riqueza iria usufruir dessa riqueza. Então, a ideia da teologia da libertação é muito parecida. Tá? Vai levar essa questão do marxismo mais para um âmbito mais religioso, apresentando um posicionamento da igreja diante dessa libertação. Então, a igreja ela tem que participar ativamente desse processo de libertação. Então, na visão da teologia da libertação, é isso. A igreja participa ativamente dessa libertação, dessa opressão que acontece na sociedade, causando pobreza. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então, a teologia da libertação não vai entrar muito nessa questão do pecado pessoal, da questão da ética, da moral, nada disso. Vai levar mais por esse lado das injustiças sociais e econômicas, né, que tem na nossa sociedade. Então, desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, de sexualidade, no caso homossexualidade, e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. Então vamos lá, vamos pontuar algumas coisas aqui. O escritor da revista não explorou com detalhes aqui, mas assim, uma das teologias da libertação, como eu falei que é no plural, é a teologia feminista.
Uma teologia feminista, ela vem dessa questão da emancipação da mulher, da opressão que a mulher sofre na sociedade por causa do machismo. Então a teologia feminista ela vem nesse sentido. Aí tem a teologia LGBT, que é a teologia que vai apresentar os homossexuais que são oprimidos como um povo que Deus ama e tudo mais. Tem a teologia negra, que é uma teologia que visa abordar mais de perto a questão do racismo. Então, assim, todas essas teologias, elas surgem a partir dessa ideia de opressão, né? Libertar da opressão, mas sem se preocupar, de fato, com as principais doutrinas bíblicas. Não estão preocupadas com isso. Aqui o escritor da revista colocou a teologia da missão integral. Eu não gostei muito, porque assim, eu já estudei bastante sobre missão integral, e apesar de a missão integral ser criticada por muitos teólogos tradicionais, ela é legítima. É uma teologia evangélica, legítima, e a gente precisa parar um pouco e pensar sobre isso. Eu estava lendo recentemente não, há um tempo atrás, eu estava lendo um livro sobre missão integral e eu postei nas redes sociais. Esse livro eu uso ele para estudar até hoje, eu gosto muito dele, que é a Missão Integral do René Padilha. E aí um irmão me criticou por isso. Porque você está lendo um livro que é contrário àquilo que a gente crê. Eu perguntei para ele, você já leu o livro? Não. Falei, pois é, então o que você está falando? Então eu recomendo ler, tá? Leia, estude, procure saber mais sobre essas questões. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas a teologia da missão integral, ela parte do princípio de que Jesus é o Salvador, que existe céu, que existe inferno, somos responsáveis pelos nossos atos, ou seja, uma teologia como a gente crê normal, a nossa teologia. Só que ela leva um pouco mais para o lado social, ela leva mais a salvação além do espiritual. Tipo assim, a minha alma é salva, vou para o céu, porém Deus se preocupa também com o meu estado nessa sociedade, com a minha vida social. Deus, ele quer libertar o ser humano da opressão também. Então, bebe um pouco na fonte da teologia da libertação, porém é uma teologia evangélica, né? É uma teologia evangélica que tem essa preocupação com as questões sociais. E muitas vezes, no meio evangélico, quando tem alguém preocupado com as questões sociais, ajudar os necessitados, fazer boas obras e levar, sei lá, uma cesta básica para as pessoas mais pobres, tem gente que fala, isso é marxismo, isso é socialismo. Não tem nada a ver, irmãos. São acusações infundadas, entende? Você fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, isso implica também em ajudar o pobre, o necessitado. Então, a teologia da missão integral, ela é criticada por causa disso, porque ela é uma teologia que se preocupa com essa questão social, que não restringe a pregação do evangelho simplesmente a palavras, seguindo o conselho de Tiago na sua carta. Não é só chegar para a pessoa e falar Deus te abençoa, e a pessoa está passando fome e você não dá um prato de comida para ela. Então, assim, eu gosto da teologia da missão integral porque ela leva em consideração todas essas questões da sociedade. É muito mais amplo do que eu simplesmente ficar aqui preso, não, porque Deus vai me levar para o céu e lá no céu vai ser melhor. Não, eu quero que seja melhor aqui nessa terra também. Eu quero que minha vida melhore aqui, eu quero que a vida das pessoas melhorem aqui. Então, assim, eu não gostei do que o escritor da revista fez em colocar a teologia da missão integral misturado com essa questão aqui da libertação, porque é muito diferente, tá? É muito, mas muito diferente mesmo. Depois eu posso até deixar alguns textos para você ler aí e tal, se aprofundar nesse tema. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. Então, assim, a gente tem que entender que a fé cristã não é militância, não é fazer revolução, é algo muito mais, é algo muito além. Leva o ser humano a se libertar dentro da sociedade que ele vive. A fé cristã, ela transforma o ser humano na sociedade que ele vive. Basta nós olharmos para a igreja primitiva, como que eles viviam. Era uma sociedade opressora, era uma sociedade que tinha perseguição, que tinha tudo, mas os cristãos conseguiram viver muito bem naquela sociedade lá na igreja primitiva. Hoje pode ser feito da mesma maneira. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, dentro dessas ideias progressistas, dessa teologia da libertação, muitas vezes é retirado a essência do evangelho e é colocado simplesmente ali valores morais. Até mesmo a própria salvação em Cristo Jesus não é apresentada. Então, transforma-se o evangelho em inconformismo,
criticismo e assistencialismo. E Paulo já tinha falado sobre isso, 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, assim, a gente não pode restringir o evangelho a questões sociais. Simplesmente dizer que o que Jesus veio fazer foi libertar o ser humano da pobreza, da miséria, fazer com que nós tenhamos apenas uma vida melhor aqui nessa terra e se restringir a isso. Ou seja, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 2.3, liberalismo teológico. Vamos entrar aqui agora em mais um tipo de teologia que nega a doutrina do pecado. Após a Reforma Protestante, 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Assim, a Reforma Protestante acontece em 1517, mas lá por volta do ano 1640 começa ali um movimento chamado de Iluminismo. O Iluminismo ele vai colocar o homem no centro, a razão no centro, ele vai colocar assim o método científico como o mais importante para tudo. A análise da sociedade agora é feita através do método científico. Então, como resultado disso, a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos, as doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Então, o iluminismo ele vai questionar tudo isso. E os teólogos iluministas, os teólogos que queriam continuar sendo teólogos, queriam continuar crendo em Deus, eles tiveram que reinterpretar as escrituras. Não, porque esse milagre aqui, na verdade, é só um mito, isso aqui não é verdade, a essência do evangelho está por trás de tudo isso. Então eles meio que ficam garimpando dentro da Bíblia, retirando ali milagres sobrenaturais, coisas que relacionadas ao mundo espiritual, para encontrar a essência do evangelho e transformam o evangelho em simplesmente lições de moral, de moralidade, simplesmente isso. Então a teologia liberal ela vai negar, né, os milagres, o sobrenatural, e vai analisar as escrituras a partir de um método científico. Segundo eles, a Bíblia deveria continuar sendo válida, porém deveria ser reinterpretada para que ela fosse válida de fato no mundo em que vivemos. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Eu acho que o escritor da revista deu uma errada aqui. E deu uma errada porque ele está misturando teologia liberal com marxismo. Duas coisas que não têm nada a ver. Nada, mas sabe o que é nada a ver? São duas coisas diferentes. Teologia liberal surge em um contexto, marxismo em outro contexto, são duas coisas diferentes. Eu acho que o marxismo tem mais a ver com teologia da libertação, que a gente falou agora há pouco, não com teologia liberal. Então, eu vou até avançar aqui para a gente não perder muito tempo com isso. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Então, nesse caso aqui, sim, porque de acordo com a teologia liberal, muitas vezes o pecado ele nem sequer existe, né? Não entra muito nessa questão do pecado. O ecumenismo é o desejado, então está todo mundo debaixo do mesmo teto. Enfim, não vou entrar muito também aqui em detalhes do ecumenismo, porque é algo bem complexo, mas é muito difícil acontecer na prática esse ecumenismo, porque sempre alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa que acredita. Então é bem complicado. Vamos lá. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras, ou seja, eles vão opor a tudo aquilo que a Escritura apresenta como sobrenatural. Olha só o que diz 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aqui o apóstolo Paulo está falando de um tempo, de uma época, em que muitos vão considerar-se doutores, muitos sábios, e vão começar a negar as principais doutrinas bíblicas. Tópico 3, a normalização do pecado. 3.1, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Bem, ética e moral, de acordo com os estudiosos, tinham o mesmo significado, só que um era estudado pelos gregos, o outro pelos romanos. Atualmente,
a ética é tratada como a parte teórica e a moral como a parte prática. Seria mais ou menos assim, a grosso modo seria isso, tá? Só para a gente resumir. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, porém o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Então, assim, se eu não obedeço o que a Bíblia ensina, se eu não obedeço os princípios de Deus para a minha vida que foi revelado nas Escrituras, eu vou começar a relativizar o pecado. Então, aquilo que Deus fala que é pecado, eu vou falar que não é. E, a partir daí, começa a ter todo tipo de desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Como está escrito em Abacuque 1,4, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Isso aqui foi algo que aconteceu lá na nação de Israel no passado. Não tinha mais lei, a sentença não era mais aplicada, não saía nunca. Então, assim, a partir do momento que a sociedade deixa de ser uma sociedade eticamente sólida e se torna moralmente desajustada, os problemas vão acontecendo e vão piorando cada vez mais. E nós vivemos em um país e uma nação que muitas vezes a justiça não é aplicada. E vai muito assim se você tem dinheiro ou não. Se você tem dinheiro, você consegue escapar da punição, né, escapar das mãos da justiça. Mas se você não tem dinheiro, se você é pobre, você vai ser condenado. E, infelizmente, isso tem acontecido, até mesmo no meio evangélico, tem visto por aí. Essa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Então, vai a partir daí, dentro dessa sociedade corrompida, moralmente corrompida, várias ações contrárias às escrituras. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Aqui o escritor da revista, ele sempre vai colocando nessa questão de temas progressistas e tudo mais, só que assim, como eu até comentei no meu primeiro vídeo, a sociedade está tão corrompida que qualquer tipo de ideologia, seja progressista, seja conservadora, seja capitalista, seja socialista, seja de esquerda, seja de direita, está corrompida pelo pecado. Então, o pecado ele está entranhado em todo tipo de ideia e ideologia humana. Eu tenho que confirmar isso, senão eu nego tudo que eu falei no tópico 1. O tópico 1 deixou bem claro que a humanidade está em pecado. Ponto final. E toda a humanidade foi corrompida pelo pecado. Então, todo tipo de ideologia, de ideia humana foi corrompida pelo pecado. Então, a gente precisa combater o pecado, não importa de que lado vem. 3.2, imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos 1,24 diz assim, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, o próprio Deus entregou o ser humano para que ele faça o que ele quiser. Então surge a partir daí todo tipo de imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Então, observe que quanto mais a sociedade começa a caminhar para o mal, para o pecado, negando as coisas de Deus, mais a situação vai piorando. Olha só, Romanos 1, 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então está bem claro aqui nesse texto de Romanos que a homossexualidade é um desvio daquilo que Deus planejou, porque o que Deus planejou foi a heterossexualidade. Então, até mesmo as mulheres mudaram o que? O uso natural, no contrário à natureza, ou seja, a natureza da sexualidade feminina era ter relação com um outro homem, e não com uma outra mulher. Então a gente observa aqui que a sexualidade foi deturpada pelo pecado. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada.
Então, o avanço do pecado só vai piorando cada vez mais a situação da humanidade e colocando em risco os nossos filhos, a nossa família, a nossa própria vida. Então, a gente tem que analisar com cuidado e nos posicionar de acordo com o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o que é certo e nós vamos apresentar o que é certo para essa sociedade corrompida. 3.3. A dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus criou a vida, Deus deu a vida ao homem. A vida é sagrada, por conseguinte a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Isso é básico, é óbvio. Não faz sentido nós prejudicarmos o nosso próprio corpo. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. Então, assim, as ideologias pecaminosas, elas vão dizer que o ser humano tem poder, autoridade sobre o próprio corpo. Você faz o que você quiser com o seu corpo. Então, o slogan Meu Corpo, Minhas Regras reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio e eutanásia. Então, assim, tudo isso aqui é banalizado no mundo. Tudo isso aqui é tido como correto. Você pode usar drogas e destruir o seu corpo. Você pode se prostituir, você pode abortar. E o aborto é um tema que a gente ainda vai tratar mais adiante nessa revista, mas, assim, é um dos pecados mais cruéis que existem. Porque ali a mulher está reivindicando direitos sobre o próprio corpo, porém, o bebê que está na barriga dela é uma vida independente, que ela deve cuidar e não matar. Então a gente tem sim que abordar esse tema, a gente tem que falar sobre isso, a questão do suicídio também, a gente tem que abordar. Tudo isso é importante nós tratarmos. São temas super importantes que a igreja tem que se posicionar. Assim o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado, como diz em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, eu não pertenço a mim mesmo. O meu corpo pertence a Deus. O Evangelho é algo tão extraordinário que me leva a compreender que eu mesmo não pertenço a mim. Ou seja, eu não me pertenço. Paulo fala ali aos Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu dependo de Cristo. Eu entrego minha vida a Cristo. É Ele que toma conta da minha vida. Então, assim, não é meu corpo, minhas regras. É Deus que dá as regras. Eu tenho que seguir as regras dele. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador, Romanos 1:25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, quando a pessoa fala meu corpo, minhas regras, ela está servindo mais a criatura, porque ela é criatura. Então, serve mais a criatura do que o próprio Criador. Chegamos na conclusão da nossa lição que diz assim: a relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar da igreja não ser apocalíptica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Aqui, o escritor da revista colocou algo bem interessante, porque tem um extremo que pensa simplesmente no fim do mundo. Eu não vou ajudar os necessitados porque a salvação é algo que vai acontecer no futuro, ela vai morar no céu, eu não vou fazer nada por essa terra, eu não vou cuidar do meio ambiente, eu não vou participar de nada aqui dessa terra porque isso aqui tudo vai ser destruído mesmo. Sempre pensa na questão mais apocalíptica, escatológica, uma salvação espiritual. Tem pessoas que levam muito por esse lado, isso é um extremo que deve ser evitado. Então, assim, ser um cristão verdadeiro é você crer em toda a Escritura. E a Escritura, por completo, apresenta que nós temos sim que nos preocupar com as questões sociais, com as opressões. Nós temos sim que nos preocupar, né, com os pobres e necessitados. Nós temos sim que nos preocupar com o meio ambiente. Então, assim,
faz parte da vida cristã. Uma coisa não elimina a outra. Então a gente não precisa ir para um extremo. O problema apresentado aqui nessa lição foi o extremo de apresentar um evangelho puramente social. Está errado. Mas apresentar também um evangelho puramente espiritual também está errado. Precisamos trazer esse equilíbrio. Chegamos aqui no final da aula. A gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Muitos irmãos têm usado o slide na igreja. Se você usou, envie uma foto para nós. Vamos postar nas nossas redes sociais, divulgar, né? Porque assim, tem sido uma bênção mesmo. Tá? O slide tem ajudado muitas pessoas. Nós estamos aqui para te ajudar da melhor maneira possível. Só enviar uma mensagem no nosso WhatsApp ou entrar no nosso site ebdenfoco.com, tá? Para você acessar os nossos slides, nossos bônus na plataforma EBD em Foco. Você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.